Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e Cultura. Mais uma vez a gente vai revisitar um pouco mais sobre a história da África, né? Para a gente conhecer como foi, né, a vida daqueles povos, daqueles grandes reinos que existiram lá, que muito influenciaram aqui no Brasil, né, na nossa cultura, no nosso modo de ser, tá? E os povos iorubás, que também eram um conjunto de povos, tá? Um conjunto de uma comunidade, várias comunidades juntas, tá? Que se chamavam iorubás, né? Que foram chamados de povos iorubás. Eles também tinham, né, muitas semelhanças com esse reino do Congo, inclusive o modo de chefia, de administração, né? Lá no Congo, o chefe do estado, quem mandava no reino, né, se chamava Manicongo. Aqui ele era chamado de Oni, tá? O chefe político e também o religioso lá dos povos iorubás era chamado de Oni, tá? Esses chefes desses reinos é porque eles faziam essa dupla função, né, tanto de chefe de estado como de espiritual, como uma maneira de se tornar mais forte, né, de ter mais poderes para si mesmo. E a gente vai ver que os poderes deles ele era tão grande, né, que as pessoas procuravam ele em tempos de dificuldades, por exemplo, né, pediam favores. Ah, meu filho está doente, ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e em troca elas pagavam alguns impostos, né? Era uma maneira de se comunicar com esses deuses, né? Ela dava uma oferenda, algum imposto para esse chefe aqui, porque além dele ser o governante do reino, ele também tinha esse WhatsApp com os deuses, né? Essa ligação direta, e ele acabava recebendo esses impostos em troca desses favores espirituais, né? Para vocês verem aí como o poder desse homem era infinito, né? Um diferencial desses povos aqui, dos povos iorubás, tá? É que em vez deles serem bons comerciantes, né? A principal característica deles era o artesanato, né? Eu falei aqui sobre o uso do ferro. O ferro ele servia para além de construir essas armas, ele também era também usado para fazer esses artesanatos. E uma das principais características desses povos iorubás aqui era o uso desse artesanato. Eles eram conhecidos como árabes artesãos. Inclusive, muitos brasileiros, descendentes desses povos iorubás aqui, lá da África, são artistas tremendos, né? Maravilhosos, que fazem esculturas, que fazem quadros lindíssimos, né? Que eles herdaram desses povos iorubás aqui, para você ver a grande influência que os africanos tiveram aqui no Brasil, certo? A arte se originou como uma forma de se relacionar com os ancestrais e o mundo que o cerca. Máscaras, esculturas, braceletes e coroas eram produzidos com formas humanas e de animais, simbolizando temas como os irmãos gêmeos e a fertilidade. Todos esses elementos faziam parte dessa relação. A cultura iorubá é uma cultura milenar. Muito tempo atrás, em Ilê e Fé, cabeças humanas eram feitas em metal e são até hoje um dos feitos mais impressionantes da arte realista. A arte de matriz iorubá, sobretudo a música e a tradição dos orixás, está presente em muitas regiões do Brasil, mas é a Bahia a região onde a cultura iorubá encontra seu grande foco e também o berço de alguns dos grandes pintores e escultores, afrodescendentes ou não, que contribuíram para a arte de nosso país. Além deles serem bons artesãos, né, eles também praticavam comércio, né? Vale ressaltar que o comércio sempre foi muito grandioso lá na África, na Ásia, tá? E eles ganhavam o tutu dele, né, os dinheirinhos, em troca, né, de vender
peles de animais, tá? Que era também muito valorizado para fazer roupas, para fazer calçados, tá? E também, além do artesanato que eles produziam, certo? E especiarias, né? O que é especiarias? Especiarias são produtos muito bem vendidos lá na Europa, que ajudam a dar um tempero melhor na comida, né? Que lá na Europa não tinha muito isso, então eles valorizavam muito esses produtos que saíam aqui da África, era muito bem vendido lá na Europa. Essas especiarias aqui que eu estou falando, é a pimenta, é o cravo, a canela, tá? Então, essas coisas que parecem hoje tão simples, né, que a gente encontra em qualquer lugar lá na feirinha de Viçosa de sábado, lá na Europa eram produtos valorizadíssimos, né? A pimenta, o cravo, a canela, nossa, caríssimo. E tinha esses produtos, né? Esses produtos sempre deu muito bem lá na terra africana, né? Sempre deu muito de certo lá na África. Então essas especiarias eram plantadas, né? Esses produtos eram plantados lá na África e comercializados para todos os lugares do mundo, inclusive para a Europa. Quando é que as coisas começaram a mudar? Para você ter uma ideia aqui do que eu tô falando, tá? Teve um período já no finzinho da Idade Média, já na outra era que nós vamos estudar já, a Idade Moderna, os portugueses passaram a descobrir formas, certo? De sair do seu país e descobrir novos lugares que até então era desconhecido para os europeus, em busca de comércio. Então, nessa época aqui, por volta do século XVI, os portugueses eles já faziam viagens, principalmente para a África, tá? Em busca de encontrar o que, professor? O que diabos eles saíam de Portugal, do país deles, para ir lá para a África, em busca de matéria-prima, de coisas que eles pudessem vender. Chegava lá no Mali, encontrava lá um milhete, um salzinho, um ouro, comprava lá para poder vender na Europa, certo? Inicialmente, o relacionamento entre os portugueses e esses reis africanos, né, entre o Manicongo, entre o Mansa Musa lá do Mali, entre os povos iorubás, eram amistosos. Os portugueses se davam bem inicialmente com esses povos aqui. Porque, é claro, você chega na casa de outra pessoa, você não vai falar mal da outra pessoa, não vai falar mal da casa da outra pessoa, você não vai se meter aonde você não é chamado, né? Pois é, os portugueses eles tinham isso, eles sabiam disso. Então, eles iam ganhando a confiança desses reis aqui para poder ganhar mercadorias que pudessem vender lá na Europa. Mas aí as coisas começam a mudar, certo? Nessa época, Portugal já tinha colônias no Brasil e tinha também na África, né? Que ele já conquistava novas terras e era necessário mão de obra para trabalhar. Principalmente aqui no Brasil. Para trabalhar aonde, professora? Nas fazendas, nos engenhos de cana-de-açúcar. O açúcar que dava muito dinheiro naquela época, tá, pessoal? E aí era necessário pessoas que trabalhassem de graça, preferencialmente, né? Porque aí eu não vou pagar uma pessoa para trabalhar tendo uma pessoa que pode trabalhar por mim como escravo. Então eles começaram a lâmpadazinha, ó, se acendeu na cabeça dos portugueses, certo? Oxi, vou começar a trazer escravos lá da África para trabalhar lá no Brasil. Acho que vai ser uma boa. Professora, mas você não disse que o relacionamento deles era amistoso, era bacana, era beleza? Tá, eu disse sim, mas vamos ver, tá? Calma aí. Uma coisa que vocês já sabem, né, que a gente discutiu muito isso no ano passado, mas vamos relembrar, certo? Escravidão, pessoal, sempre existiu na África, certo? Sempre existiu escravos na África. Lá na Idade Antiga, a gente estudou muito que na Grécia tinha escravos, em Roma tinha escravos, aqui na África também, tá? A pessoa que ele virava escravo, por quê?
quando ele não conseguia pagar uma dívida, né? Ou então, quando a pessoa era um ladrão, fazia alguma coisa errada, como eu disse para vocês, às vezes a pena dele era virar escravo, certo? Ou acontecia o seguinte, né? Na maioria das vezes, os escravos que existiam aqui nesses reinos africanos eram pessoas que perdiam em guerra. O meu reino vai lutar contra aquele reino. Aí, e aí o meu reino ganha. Os que perderam se tornam meus escravos, tá entendendo? Mas os portugueses, muito espertinhos, começaram a ver que esses escravos aqui que já existiam na África, podia ser muito bom. Faço amizade com eles, ele me dar aqui esses escravos em troca de arma, né? Porque já estava começando a haver armas de fogo, como eu disse para vocês, as armas já estavam começando a se aprimorar. E aí, para eles vai ser ótimo, para esses reinos africanos aqui, ganhar uma arma diferenciada, mais potente, vai ajudar na guerra. E em troca, ele me dá esses escravos aqui. E aí eu levo esses escravos para trabalhar onde? Lá no Brasil. Então era isso que acontecia. Os portugueses foram ficando mais e mais influentes nesses reinos, começaram a participar de outras coisas que não tinham nada a ver com eles, a selecionar quem ia ser o próximo rei, participar da política desses reinos. Não, o jeito que você está construindo aí essa praça não está certo não, você não pode construir desse jeito. Essa religião que tu pratica aí não é legal não, tu tem que ser católico, menino, se liga, tu tem que ser católico. Começava a interferir no dia a dia dessas pessoas, tá? Na política, na administração desse reino. Os portugueses são espertos, eles chegavam devagarinho, comendo pelas beiradas, até que, ele já estava lá, influenciando em tudo na vida dessas pessoas, no reino, tá? No dia a dia delas. Olha como eles são espertos, tá? E isso, gente, olha, acabou com esses reinos da África. Foi responsável por muitos deles chegarem ao fim mesmo, tá? Inclusive, outra coisa que acontecia, tá? Olha como esses portugueses são sacanas. Eles provocavam briga entre esses povos. Por exemplo, eu estou aqui com o Mani Congo, o rei do Congo, certo? E ei, Carol, sabe quem ele estava falando mal de ti? Quem é macho? Quem é macho? O Mansa Musa lá do Mali, cara, tava falando mal de ti, cara, tu vai deixar passar? Eu não deixava. Deixava não. Aí o Mani Congo ficava com raiva, e nem era verdade, né? Do Mansa Musa lá do Mali, e aí provocava a briga entre os dois. E aí quem saía ganhando na história? Portugal, né? Porque alguém ia perder, iam ter novos escravos, e esses escravos vinham para o Brasil. Mas português, vou te dizer, o povo sacana. Então a influência desses portugueses aqui nesses reinos fizeram com que muitos deles chegassem ao fim, tá? Mudassem completamente a cultura deles, o modo de pensar, a religião. Muitos deles viraram católicos, tá? Muitas vezes sem nem saber o porquê disso. Então os portugueses chegaram mesmo para arrasar as coisas, ok? Então sim, a gente herdou muitas coisas dos africanos. Por isso que é importante a gente estudar a história deles, porque estudar a história deles também é conhecer um pouco mais da nossa história. Espero que tenha dado para entender, tá, pessoal? Mas vamos para o nosso desafio. Não podemos sair sem o nosso desafio de jeito nenhum, tá bom? Copia essa pergunta aqui no teu caderno, certo? E manda a resposta para mim hoje, tá? Como eram chamados os chefes políticos e espirituais do Reino do Congo e dos povos iorubás? Como era chamado o rei deles, tá? Tanto do Congo quanto dos iorubás. Diz pra mim, manda a resposta já já, tá certo? Vamos para uma chamada para a gente poder encerrar, certo? Iana Daniela Eduarda. Iana Daniela Eduarda. Ricardo, Michael e Renan. Vou continuar chamando no bate-papo, não deixe de responder, não sai sem responder a chamada, menino, tá?
Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida você pode perguntar, tá bom? Pesquisa sempre no teu livro, pesquisa no resumo que eu estou passando para vocês, tá bom? Que você vai aprender e vai ter bons resultados. Faça as atividades direitinho, com muita pesquisa e responsabilidade. Grande beijo, até a próxima. Tchau!